Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus, sejam bem-vindos no canal Encontro com Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos, sejam todos abraçados pelo Mestre, nosso Senhor Jesus, amém? O Filho do Deus vivo, é com Ele que nós temos que andar todos os momentos, aprender com Ele, amém? Deus, Ele me deu uma revelação para que eu pudesse semear uma palavra hoje no coração de todos vocês, ou seja, nos nossos corações, porque eu preciso, esse alimento eu preciso de se alimentar dia após dia juntamente com vocês, e juntos nós venceremos em Cristo Jesus, amém? E desde já clica no sininho, se inscreva no canal para que nós possamos, unidos, nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Um bom dia para todos vocês, que Deus abençoe grandemente, todos vocês e os familiares estejam debaixo da presença do Deus vivo, amém? Jesus, Ele quer que cada dia nós use da humildade, ser mais aproximado um ao outro. Ele disse que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, amém? Deus dá o exemplo, meus queridos, para todos nós, todos os dias, para que nós baixar mais a nossa patente, porque o nosso jugo não chega a lugar nenhum, nosso orgulho, a nossa soberba, nós temos que buscar a humildade, ser grande é Deus, Ele é grande. Por mais que eu e você alcance coisas maravilhosas, né, dê um passo grande de prosperidade, todo grande provém de Deus, então Ele nos concede, Ele nos permite, e nós agradecemos nosso Deus, nosso Pai, amém? Então é assim que Deus quer que eu e você sejamos cada dia, porque nós somos alcançados por Ele, meus queridos. O melhor, Deus diz que nós temos que comer o melhor da terra, e muitas pessoas, muita gente se confunde, até os pregadores pregam, mas comer o melhor da terra, acha que é prosperidade, isso é teres financeiros. Não só isso também conta, mas não é tudo, meus queridos. O mais importante é você ter a presença de Deus na tua vida, a presença de Deus com a humildade, reconhecendo que tudo provém dele, e nós agradecer a ele, amém? Então o melhor da terra é você ter paz, você ter alegria, você ter esperança, você ter saúde, você sentir a presença do Deus vivo, estar alimentado do pão da vida, aquele que desce do céu para dar vida ao mundo, que se chama Jesus, o Mestre. Amém? Em provérbio, nós vamos com uma palavra lá em Reis, 1 Reis, amém? Em provérbio diz assim em provérbio que a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Primeiramente, nós temos que colocar no nosso coração a simplicidade, né? Não é a simplicidade de miserável que eu estou falando, não, amém? A gente temos que ser simples, humilde, amém? Usar da humildade e a simplicidade. Nós não temos que ser orgulhoso, achar que só pode estar sendo bem visto, amém? Sendo bem visto, bem apresentado. A gente temos que ser humilde, dentro das conformidades. Eu e você temos que dominar a nossa vaidade, nós olhar para Cristo Jesus, né? Não empinar o nariz. Nós temos que ser humilde, pedir: Jesus, me ensina a andar contigo, derrama a unção, a tua essência. Quando eu e você pede Jesus para derramar a essência dele, a essência e as virtudes dele, nós começamos a aprender. Agora isso é todos os dias, meus queridos. Todos os dias nós
pedir a presença do Deus vivo, o renovo, para que eu e você não se distraia. Amém? Porque o mundo, Jesus disse, o mundo nos confunde. Muitas das vezes a humanidade quer viver aquilo que está enxergando, aquilo que nós estamos apalpando, vendo. Mas Jesus, ele quer que nós esteja buscando a presença dele, o sobrenatural, amém? Porque o sobrenatural é que que vem de Deus, é que nos fortalece, é que nos dá vida, é que nos rejuvenesce, amém? Vamos lá, eu vou lá para 1 Reis, aleluia. A palavra de Deus vai nos dar o exemplo, nós vamos falar sobre Naamã, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. A história de Naamã, como muitos conhecem a história de Naamã. Naamã, ele foi o chefe do exército do rei da Síria. O chefe do exército do rei da Síria era um homem valoroso, era um homem sincero, era um homem que a Síria amava Naamã, que Naamã fazia um trabalho que agradava os olhos humanos, né? Primeiramente ele agradava os olhos de Deus, amém? A palavra de Deus diz que Naamã, vou ler uma passagem aqui, diz assim: Naamã, chefe do exército da Síria, era um homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque ele, aleluia, glória a Deus. Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque o Senhor, dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso e leproso. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é bom. Naamã, ele comandava o exército da Síria, que ele era chefe, mas Naamã era um homem leproso, meus queridos, um homem leproso. Era um homem que tinha todo o poder na mão, amém? Tinha todo o poder nas mãos dele, mas ele era leproso. Então, Deus, ele usa quem ele quer. Deus usa os pequeninos, aqueles humildes, simples, para que o poder de Deus seja manifestado. Naamã, quando eles saíram a Síria saiu de Israel, levou uma menina presa com ele, né? Saíram essa menina e ela ficou no comando da mulher de Naamã. E essa menina, ela sabia que o seu senhor era leproso, e ela falou para sua senhora: oxalá, se o meu senhor chegasse até Samaria, falar com o profeta, ele sararia dessa lepra. Então Deus usou essa humilde jovem, amém? Eu vou repetir a mensagem. Primeira mensagem diz assim: aleluia. Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso, amém? Deus dava livramento
o povo da Síria, né, o exército da Síria, Deus dava livramento devidamente Naamã, porque era um homem temente a Deus. Mas isso não é tudo, meus queridos, não é tudo. Deus quer algo mais. Deus diz na palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. Mas tinha um mandamento que Naamã tinha que cumprir, era baixar a patente, o orgulho, ser orgulhoso. Ele era um homem bom, excelente, agradável aos olhos de Deus, agradável o rei da Síria e agradável o seu exército. Mas tinha coisas que ele tinha que se desprender. É o orgulho, muitas das vezes o orgulho por você ter uma patente, você ter um poder, muitas das vezes você quer ser bem visto, você quer ser bem visto, né? Você se sente poderoso, mas o poder está na mão de Deus. Então, muitas das vezes Deus permite algumas situações para que eu e você possa baixar a patente, para que nós possamos ser mais humildes, compreender que com a humildade, a simplicidade, nós se achega a Deus e comemos o melhor da terra. Amém? Glória a Deus. Então, essa serva da mulher de Naamã passou esse comunicado para a sua senhora. E logo Naamã chegou até o seu senhor, comunicou o rei da Síria. O rei da Síria escreveu uma carta, mandou para o rei de Israel. Amém? O rei de Israel. Quando chegou até Israel, ele entregou a carta. O rei ficou nervoso, ficou irado, porque achou que era ele que ia curar Naamã, mas ele porque se precipitou. Então, Eliseu, ele mandou dizer, aqui em Israel tem profeta. Então, tem profeta que pode interceder por esse cidadão. Amém? Vamos lá. Então, diz assim a palavra. Aleluia. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã foi até lá, amém? Então, vamos lá. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes. Então foi como Eliseu comunicou que Israel tinha profeta que poderia interceder por esse cidadão, por Naamã, e o Deus vivo ia confirmar a bênção sobre Naamã. Amém? Vamos lá. Então, meus queridos, Naamã chegou até a porta da casa de Eliseu. Amém? Eliseu liberou o seu servo para passar o recado para Naamã, para ele descer até o Jordão e ele receber, quer dizer, ele dá 7 mergulhos sobre as águas e ele receber a cura. Então Naamã ele ficou irado, ele ficou, quer dizer, indignado, porque Eliseu não apareceu na porta para clamar ao Deus vivo, colocar a mão sobre Naamã e clamar ao Deus vivo e receber a cura. Naamã não fez uma oração, né? Ele queria que Naamã queria que Eliseu se apresentasse para ele, porque ele veio da Síria, o rei do exército. Então Naamã se apresentar, mas
Eliseu se apresentar a Naamã, mas Eliseu, ele mandou o seu servo. Amém? Isso permissão de Deus, porque Deus quer ver até onde eu e você vai chegar, ou quer chegar. Amém? Então, ele ficou indignado. Ele desistiu de descer o Jordão, lá no Jordão, e dar 7 mergulhos para receber a sua cura. Ele avaliou que na terra dele tinha águas com mais abundância, uma água purificada nos olhos dele, e ele ficaria bom, ele poderia ficar bom também. Então ele ia entrar nesse rio Jordão, uma água que para ele era impura. Ele jamais desceria ali no rio Jordão para dar esse 7º mergulho. Mas Deus usa quem Ele quer. Deus sempre usou os criados de Naamã. Deus não usou o rei da Síria, não usou nenhum outro poderoso. Deus usou os pequeninos para colocar na mente de Naamã que assim ele receberia a bênção do Altíssimo Deus. Foi enviado através do comunicado da sua criada, saiu com seus criados no seu carro, nas suas cavalarias, né, com seu povo, seu exército, né, que eram seus criados, até a terra de Israel. Lá estava Eliseu, lá em Samaria. Então ele se indignou porque não saiu o profeta, mas saiu o seu auxiliar. Então o que acontece? O que a palavra responde? Diz assim, meus queridos: a humildade é o primeiro passo que nós temos que colocar no nosso coração. Pedir a Deus humildade, simplicidade, né? Que nós sejamos cada momento agradável ao coração de Deus. Desculpa. Diz assim: então, desculpa, meus queridos, um pouquinho de água para melhorar a garganta do homem de Deus. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai. Tratava o chefe Naamã como pai, né? Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, alguma grande coisa, porventura não faria? Então chegou até Naamã com esses argumentos, aconselhando o seu chefe, amém? Os pequeninos servos dele. Então disse: quanto mais, dizendo-te ele: levanta-te, lava-te e ficarás purificado. Lá no rio Jordão, mergulhar 7 vezes e ali ele ficaria purificado. Naamã, ele já estava contornando, voltando para a sua terra, porque ele não quis tomar o conselho, não quis receber as ordenanças do servo de Eliseu, amém? Do auxiliar de Eliseu. Então ele estava contornando a terra dele. Então chegou os criados e falou. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado.
no Rio Jordão, amém? Graças a Deus. Então Naamã, ele caiu a ficha dele. Então ele chegou ao ponto fundamental. Então desceu, mergulhou no rio, no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Aleluia! E a sua carne tornou-se como carne de criança, de menino, e ficou purificado. Aleluia! Glória a Deus. Então Naamã, ele recebeu a bênção de Deus quando ele se sujeitou o conselho, né? O conselho dos seus servos, que falou para o seu chefe que se ele fizesse esse procedimento, conforme o homem de Deus abençoou para ele fazer essa ação, descer o rio Jordão, dar 7 mergulhos e receber a bênção de cura, e assim ele recebeu, mas ele só recebeu a bênção depois que seus criados chegou até ele e aconselhou o teu chefe, e a ficha caiu, ele se conscientizou, viu que realmente era muito prático, simples, ele rever essa situação. E assim ele foi abençoado, meus queridos, que não é diferente de mim e de você, nós usar sempre a nossa simplicidade, o orgulho não chega a lugar nenhum. Jesus, quando ele veio à terra, ele não nasceu em um berço de ouro, meus queridos. Jesus deu exemplo. Aprendei de mim. Eu citei essa mensagem agora. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele não veio à terra, quando ele nasceu, o dono do universo, ele não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu numa manjedoura de animal. Mas será que é para nós viver todo o tempo na miséria? Não, Deus não quer que eu e você viva na miséria. Quer que nós comamos o melhor da terra, nós tenhamos uma vida e vida com abundância. Porque Jesus, ele veio justamente para nos dar essa possibilidade para que eu e você possa viver o melhor da terra. Mas ele deu o exemplo que nós começa do zero para chegar no topo. Amém? Então, ele nasceu numa manjedoura de animal. Amém? Jesus, quando ele foi para chegar em Jerusalém, ele não foi numa carruagem, não. Jesus, ele foi em cima do jumentinho, na entrada triunfal de Jerusalém, o alvoroço do povo para receber o mestre. Mas o mestre não chegou em carruagem, não chegou famoso, não, ele chegou simples, humildemente, em cima de um jumentinho, para dar o exemplo para mim, amém? E para todos vocês, para toda a nação humana. Então a simplicidade, a humildade é o primeiro passo para que eu e você tenha sucesso, meus queridos. Sucesso que se fala não só é ser só famoso e ter dinheiro, ter teres, mas não adianta você ter muito sucesso, ter muito dinheiro, mas não pode comer o melhor da terra. Vive uma pessoa opressiva, deprimido, amém? Sem Deus, um vazio no coração. Se tirar algo dele, ele desfalece, mas quem nos fortalece é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele fala na palavra. Então vamos, meus queridos, aprender com Cristo Jesus todos os dias, buscar a face dele. Ele disse: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é isto mesmo, meus queridos, com ele nós venceremos, somos mais do que vencedor, amém? Mesmo nas fraquezas, nas dores, mas com ele nós suportamos, porque ele diz na palavra que nós pode até cair, mas não fica prostrado, ele levanta, meus queridos, amém? Vou deixar essa mensagem
no coração de todos. Que Deus abençoe grandemente. E todos os dias vamos nessa jornada buscando um Deus vivo, aquele que pode tudo, aquele que nos ama, porque Ele foi que derramou o sangue por mim e por você, foi moído, amém? E para que nós tenhamos vida e vida com abundância, é com Ele que nós temos que andar selado, andar com Ele, atrelado, olhando para Ele, porque Ele que é o nosso Salvador, é o nosso Mestre, amém? Deus é bom todo o tempo. Vou orar, pedir a bênção de Deus, a graça dele que permaneça todo o tempo na minha vida e na sua vida, amém? Querido Pai, querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, abençoe as tuas ovelhas, que essa palavra seja germinada no coração de todos, que todos nós possa, cada momento, viver numa vida buscando a tua face com humildade, com simplicidade, porque o Senhor ama aqueles que o amam, o Senhor, em nome do Senhor Jesus, e assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, que Deus te guarde e proteja, e tenha um dia de paz, saúde, amém. Que essa palavra você seja alcançada por ela, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe e até o próximo encontro.